Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. Após o decreto que previa a inclusão de hidrovias da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização ser revogado, parlamentares da FRENLOGE se mobilizaram para debater sobre a importância do tema para a logística da região. A revogação do decreto que previa a inclusão de hidrovias da Amazônia no Programa Nacional de Desestatização fez o Congresso Nacional se mobilizar para colocar a matéria em debate e reforçar a importância do tema para a logística da região. Membros da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, a FRENLOGE, querem discutir a inclusão de empreendimentos públicos federais do setor hidroviário no programa, bem como analisar medidas que assegurem infraestrutura logística adequada e segurança jurídica ao escoamento da produção nacional, especialmente pelo Arco Norte. O decreto editado no meio do ano passado incluiu as hidrovias dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós no Programa Nacional de Desestatização. Tratava-se de uma etapa prevista no plano de concessão da gestão à iniciativa privada. A revogação veio no fim de fevereiro, após reivindicação de povos indígenas de falta de estudos ambientais adequados, impacto da concessão de hidrovias e dragagem de rios sobre territórios tradicionais. Fazer uma concessão de hidrovia como essa, que é um recurso natural, que carece sim de investimentos, de cuidados, né? Mas punir, né, o usuário, sacrificar o usuário com mais cobrança, com mais tarifas, é algo que tornaria a rota, né, de escoamento por aquela região, assim como é no caso do Pará, assim como é no caso de outros estados da Amazônia brasileira, uma logística muito mais cara. O senador Zequinha Marinho, do Pará, destacou a importância das hidrovias para o escoamento de grãos no estado e defendeu o equilíbrio entre grandes concessões e o transporte regional. Ele mencionou ainda a necessidade de dragagens no rio Tapajós para ampliar a eficiência logística e defendeu a realização de audiência pública para aprofundar o debate sobre impactos da logística hidroviária na região. A gente precisa das hidrovias e, no nosso caso, a gente precisa fazer a dragagem em alguns pontos do rio Tapajós. A gente tem um trânsito muito grande de barcaças conduzindo grãos da região de Itaituba, Miritituba, em frente ali, até entrar no Amazonas, lá em Santarém, depois chegar a Barcarena, nos portos da vila, onde tem um grande número de portos lá. Isso nos leva a trazer para essa comissão, presidente, um bom debate, porque a gente precisa analisar os pontos positivos e os negativos disso. Para parlamentares, a revogação do decreto é um entrave relevante ao desenvolvimento da infraestrutura logística nacional, principalmente diante da perspectiva de crescimento da produção agrícola. A estimativa para o Mato Grosso, por exemplo, é alcançar 144 milhões de toneladas de grãos até 2035, o que exigirá maior capacidade de escoamento. Hoje, a manutenção das hidrovias depende de licitações anuais do DENIT, sujeitas a contingenciamentos orçamentários, o que compromete a navegabilidade plena, em especial durante o período de seca na região amazônica. A proposta de concessão prevê investimentos estruturantes em dragagem, sinalização, balizamento e gestão de tráfego, permitindo maior eficiência operacional e redução dos custos logísticos. O Porto de São Sebastião alcançou em janeiro a maior movimentação de cargas para o mês em sua história, com 133,7 mil toneladas, superando em quase 5 vezes o volume de 2016. O Porto de São Sebastião, no litoral de São Paulo, registrou seu melhor janeiro da história, chegando a 133 mil toneladas movimentadas, volume quase 5 vezes maior do que há 10 anos. A principal mercadoria movimentada foi o açúcar a granel, um aumento que nós já esperávamos que fosse acontecer, em virtude de um contrato de uso temporário que nós celebramos no final de 2024. A outra carga que também teve um aumento muito importante foi a carga viva, o gado bovino vivo. Em 2025, em relação a 2024, já houve um aumento de cerca de 28%.
É uma carga que é bastante importante para o Porto de São Sebastião, movimentada em poucos portos do Brasil e que é fundamental para o agronegócio. São Sebastião é o segundo maior porto do país em embarques de açúcar, com pouco mais de 292 mil toneladas programadas, atrás apenas de Santos. Parte do crescimento registrado em janeiro está associada à conclusão da dragagem do berço de atracação, que ampliou a capacidade operacional e aumentou a frequência de navios. Também contribuiu a melhoria no acesso rodoviário, com a nova ligação direta à rodovia dos Tamoios já em funcionamento. Segundo o presidente, o recorde demonstra uma trajetória de crescimento ao longo dos anos. Em 2016, o porto movimentou mais de 600 mil toneladas no ano. O volume avançou gradualmente até chegar em mais de 740 mil toneladas em 2019, até chegar aos números atuais. A expectativa é que, com a inauguração da nova alça de acesso exclusiva ao porto, prevista para este ano, haja um grande ganho operacional, já que a estrutura deve facilitar a entrada e saída de caminhões, reduzir interferências no tráfego urbano e elevar a eficiência do terminal. A expectativa é de que a gente mantenha essa movimentação ao longo do ano e, em se mantendo essa movimentação, a gente deve bater um novo recorde superior a 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira o novo acordo entre Brasil e União Europeia sobre a isenção de visto para viagens de turismo e negócios de curta duração. A mudança deixa mais clara a regra de permanência. Brasileiros vão poder ficar até 90 dias dentro de um período de 180 dias nos países do espaço Schengen. Antes, o prazo era descrito como 3 meses em 6, o que gerava dúvidas na contagem. Segundo o Itamaraty, a nova redação evita interpretações erradas e dá mais segurança aos viajantes. E a regra é recíproca, ou seja, vale também para os europeus no Brasil. A partir do último trimestre deste ano, será exigida a autorização eletrônica para entrar na Europa. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia que vem dos portos brasileiros, especificamente do porto de Piauí, que concluiu uma nova rodada de simulações com navios de carga. A companhia Porto Piauí realizou uma série de testes de mais de 5 operações com navios de cargas em um simulador que reproduz as condições do mar de Luiz Correia com precisão. Os resultados vão ser analisados para homologação pela Marinha do Brasil. Foram 5 dias de trabalhos, ou seja, 5 dias de testes, concluídos no dia 27 de fevereiro. Na ocasião, foram simuladas operações de entrada, manobra e saída do canal de navegação, ou seja, várias outras ações justamente para avaliar essas 5 operações. Foi realizada ainda a simulação de uma operação quando a carga de um navio é transferida para outro no meio aquático. O transporte simulado foi realizado na área de fundeio do Porto de Luiz Correia, a cerca de 40 quilômetros da costa. Tá aí uma informação nova que vem do Porto de Piauí, que concluiu uma simulação com navios. E a Suzano bateu um novo recorde histórico de embarques de celulose no Porto de Santos. Ao todo, foram mais de 5,8 milhões de toneladas movimentadas em 2025, um crescimento de 41% em relação ao ano anterior. O volume representa 58,8% de toda a celulose exportada pelo complexo portuário no período. Só em dezembro, a companhia registrou o maior embarque mensal da história. Foram 481 mil toneladas. Renan Volpato, gerente executivo de logística da Suzano, comentou estes números. Vamos ouvir. 2025 foi ano de recorde para a Suzano. Exportamos mais de 5,8 milhões de toneladas de celulose pelo Porto de Santos. Isso nos permitiu operar o volume integral da nossa nova planta, de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, sem nenhuma intercorrência, demonstrando a confiabilidade e a robustez das nossas operações. Essa busca constante por eficiência operacional, investimento e modernização das nossas operações e, claro, o comprometimento do nosso time é o que nos fez chegar até aqui. Muito legal destacar também que em Santos operamos no modal ferroviário, que traz uma logística mais sustentável, porque na Suzano temos um direcional que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo. E
Com esses investimentos com responsabilidade socioambiental, fortalecemos a economia local e, claro, o desenvolvimento dos nossos times. Além dos números, isso demonstra a relevância da importância no cenário mundial e como Santos é um ponto estratégico para a Suzano exportar para mais de 100 países ao redor do mundo. O Fórum Pernambuco Export, que acontece na quinta-feira, vai contar com uma apresentação sobre o Complexo Industrial Portuário de Suape. O diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, vai mostrar dados recentes da movimentação de cargas, projetos de expansão e perspectivas do porto. Entre os temas previstos estão o crescimento da movimentação, registrado em janeiro de 2026, e iniciativas de sustentabilidade, como energia limpa e projetos logísticos ligados ao complexo. Todos os detalhes e a programação completa do fórum você encontra no site portalbnews.com.br. E uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos disponibiliza vagas em um programa de bolsas para a formação de mecânicos de manutenção aeronáutica. As inscrições para o programa de bolsas destinado à formação de mecânicos de manutenção aeronáutica seguem abertas até sexta-feira, dia 6 de março, e já somam quase 2.000 candidatos em todo o país. A iniciativa, lançada pelo Ministério de Portos e Aeroportos, tem como objetivo ampliar a qualificação de mão de obra no setor aéreo, diante da crescente demanda por profissionais especializados na manutenção de aeronaves. O programa prevê a concessão de bolsas para custear a formação técnica dos selecionados, que poderão atuar em companhias aéreas, oficinas homologadas e empresas do setor. Segundo o Ministério, a alta procura demonstra o interesse pela carreira e a necessidade de reforçar o quadro de profissionais na aviação brasileira. A expectativa é que os bolsistas iniciem a formação ainda neste ano, contribuindo para fortalecer a infraestrutura e a capacidade operacional do setor. As aulas vão ser realizadas em Samambaia, cidade satélite de Brasília, e os interessados podem se inscrever pelo site www.gov.br. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!